Ah, mas o meu bolo ficou solado. Ah, mas o meu bolo não cresceu. Ah, mas o meu bolo não ficou fofinho. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Com certeza essas são as maiores reclamações que eu recebo toda vez que eu posto um bolo lá no meu Instagram. Foi pensando nisso que eu decidi gravar esse vídeo com as minhas 10 dicas para nunca mais errar num bolo, hein? Com essas dicas você vai conseguir fazer qualquer receita, bolo de laranja, bolo de milho, bolo de chocolate, bolo de cenoura, a receita que você quiser e eu te garanto que o seu bolo vai ser um sucesso. Dica 1: seguir a receita. Sim, meus amigos, pode parecer bobagem, mas quando o assunto é confeitaria, em especial o que a gente está falando aqui, que é bolo, é super importante que a gente siga a receita, não vai naquele fazer a receita a olho, não, que é bem provável que o seu bolo dê ruim. Então siga as quantidades indicadas de cada ingrediente, cada passo a passo, porque tudo que está ali tem uma razão, tenha certeza disso. Cada ingrediente que tem numa receita de um bolo tem um motivo para estar ali. E se você começar a inventar muita moda de fazer substituições, isso vai interferir no resultado final do seu bolo. Então, por exemplo, se está pedindo açúcar cristal e você trocar pelo açúcar mascavo, vai mudar a textura, a estrutura do bolo, a cor, o sabor, vai mudar tudo. Então, é importante que você siga corretamente a receita que você pegou na internet, que você pegou com a sua mãe, com a sua avó, para que o resultado final do bolo seja o que você está esperando. Dica 2: use os ingredientes em temperatura ambiente. Em especial os ingredientes que a gente costuma manter na geladeira, como os ovos, a manteiga, o leite. É importante que você retire da geladeira para na hora que você for usar, na hora que você for bater o seu bolo, eles estejam em temperatura ambiente. Isso por quê? Porque influencia na textura da massa também. A não ser que a receita peça especificamente para o ingrediente estar gelado ou quente, você vai usar todos eles em temperatura ambiente, tá bom? Além de influenciar na textura do bolo, um ingrediente gelado pode retardar a ação do fermento, ou seja, o seu bolo pode não crescer porque você usou uma manteiga gelada demais na massa. Dica 3: use sempre um fermento novo. Essa dica é muito importante, eu tenho certeza que você já foi na casa da sua avó ou na casa da sua mãe e tentou preparar um bolo com um fermento que estava ali, ó, largado no armário. Esqueça isso. Se o potinho não estiver bem fechado ou se o fermento não estiver dentro da validade, o seu bolo não vai dar certo. Isso porque o fermento é o grande responsável por fazer o seu bolo crescer. É ativando esse fermento de uma forma correta que o seu bolo vai fermentar e crescer. Então é essencial que você confira se o seu fermento não está vencido, não está velho, antes de fazer um bolo. Dica 4: não bata demais o seu bolo. Não fique batendo excessivamente o seu bolo. Você tem que misturar os ingredientes até eles estarem incorporados e só. Não precisa ficar batendo por minutos no liquidificador ou usando um fouet. E pior ainda, antes de levar o seu bolo para o forno, ficar batendo a assadeira na bancada. Não precisa disso, a não ser que você esteja fazendo uma receita de pão de ló, por exemplo, que a base precisa ficar bem retinha. Então não precisa ficar batendo em excesso essa massa de bolo, tá bom? É importante que a gente garanta que essas bolhas de ar permaneçam na massa, para quando elas forem para o forno, esse ar inflar e o seu bolo crescer. Quinta dica: nunca bata a farinha de trigo no liquidificador. É claro que você pode contar com a praticidade do liquidificador ou da batedeira para bater e misturar os outros ingredientes, os ingredientes líquidos. Então pode bater aí no seu liquidificador o óleo, os ovos, o leite, com o suco de laranja, por exemplo, para fazer um bolo de laranja, mas deixe os ingredientes secos, em especial a farinha de trigo, para misturar na mão, ok? Lembre-se que a gente não está fazendo um pão, você não precisa ativar o glúten dessa farinha de trigo. Aliás, você nem deve fazer isso. A gente não quer ativar o glúten dessa farinha de trigo, porque isso pode deixar a massa elástica demais e vai dar aquela solada no seu bolo. O ideal então é que você bata os ingredientes líquidos, depois despeje em uma tigela e misture a farinha de trigo peneirada usando um fouet ou uma espátula, tá bom? Assim que terminar de incorporar os ingredientes, tá bom, pare de mexer. E aí, me conta, você tá gostando dessas dicas até agora? Nós temos mais 5 pela frente, hein? Se você está gostando, lembra de deixar o seu like e aproveita para me contar nos comentários qual que é o seu sabor de bolo preferido. Dica 6: sempre pré-aqueça o forno. Eu sei que tem um monte de gente que não cumpre essa dica por aí, fala a verdade, vai, escreve para mim nos comentários.
Eu sei que nosso dia a dia é muito corrido e tem hora que a gente tá ali, só quer bater um bolo e levar logo pro forno. Mas pré-aquecer o forno por pelo menos uns 10 minutinhos é super importante. Isso porque é a temperatura quente que garante a ativação do fermento. E o fermento faz o quê? Lembra lá do comecinho das dicas? É o fermento que faz com que o seu bolo cresça, que ele fique fofinho. Então é essencial que a temperatura do forno esteja bem quentinha para quando você levar a massa para assar, aquele fermento já seja ativo, já comece a fermentar e o seu bolo cresça. Dica 7. Sempre unte a sua forma. Ah, mas a minha forma é de silicone. Ah, mas a minha forma é antiaderente. Não importa, acredite em mim. Dependendo dos ingredientes que você vai usar na massa do seu bolo, eles podem sim ficar grudados ali na beiradinha, naquela quininha da sua forma. E por conta de uma bobagem você pode perder ali o seu bolo, a beleza do seu bolo ou um pedaço do seu bolo. Então sempre unte a sua forma, tá bom? Independente do material que você estiver usando. Dica 8. Nunca abra o seu forno antes do tempo. Pelo amor de Deus, gente, essa é uma das dicas mais importantes. Eu sei que dá vontade de abrir o forno toda hora para você conferir, enfiar o palitinho ali para ver se está pronto. Mas não faça isso, em especial nos primeiros 25 minutos. Acredite, não tem milagre, o seu bolo não vai estar assado antes dos 25 minutos e se você tiver um pouquinho de paciência, aguarde mais do que isso, tá bom? Aguarde o seu bolo começar a cheirar. Quando você perceber que a sua casa está perfumada, está cheirando o bolo, o recheio ali do seu bolo, se é um bolo de chocolate, se é um bolo de milho, se é um bolo de cenoura, quando você estiver sentindo o cheirinho, pode ser um indicativo de que o seu bolo está pronto. Até lá, não mexa no forno. Isso porque assim como a gente pré-aqueceu o forno para garantir que ele estivesse quente na hora de receber a massa, a gente precisa garantir que ele se mantenha quente até o final do cozimento. Isso é super importante, tá bom? Isso vai evitar com que a temperatura que tá lá quentinha dentro do forno, garantindo o crescimento maravilhoso do seu bolo, caia, esfrie a temperatura de lá de dentro e faça com que o seu bolo pare de crescer ou pior, regrida o cozimento e vire o quê? Uma sola de sapato. Dica 9. Tire o seu bolo do forno assim que ele terminar de assar. Ah, o meu bolo terminou de assar, eu vou manter ele aqui no forno para ficar quentinho. Não faça isso. Tudo tem um tempo certo quando o assunto é bolo. Assim que ele terminar de assar, você conferiu ali com o palitinho no centro que ele está assado, retire o seu bolo e deixe ele esfriar fora do forno, tá bom? Não deixe o bolo dentro do forno porque o seu forno vai continuar com a temperatura alta por um tempo e esse cozimento vai continuar, fazendo com que a estrutura do bolo que estava ali fofinha, aerada, se perca. Dica 10. Espere o seu bolo esfriar para desenformar. Eu sei que essa dica é a mais difícil de seguir, por isso é a última e mais importante. A gente tá com fome, tá com vontade de pegar um pedaço daquele bolo quentinho para comer com o nosso café, né? Eu sei, eu te entendo, mas é muito importante que a gente espere o bolo esfriar para a gente conseguir cortar sem esfarelar ele por completo. Como eu mencionei algumas vezes aqui ao longo das dicas, o bolo é feito de uma estrutura. Então é importante que a gente siga todas essas regrinhas para que a estrutura se mantenha perfeita, fofinha e macia. O ideal é que você espere que a temperatura ali não fique nem muito quente e nem muito fria. Faz o seguinte, quando você conseguir encostar na sua assadeira sem usar as luvas, o seu bolo está pronto para ser desenformado. Quando tiver então nessa temperatura morna, o seu bolo vai estar perfeito, a estrutura vai estar mantida, ele já vai estar mais frio e você pode cortar uma fatia bonita desse bolo. Dica extra aqui, hein? Aproveita para anotar aí. Deixa a sua faca com lâmina lisa reservada, deixa para lá. E na hora de cortar um bolo, você vai sempre utilizar uma faca de serra ou um cortador de bolos, tá bom? Isso também facilita ali na hora de cortar para garantir uma fatia mais homogênea, mais certinha, sem esfarelar o bolo. E aí, me conta, você gostou dessas dicas? Eu te garanto que se você seguir essas 10 dicas de ouro aqui, qualquer bolo que você fizer na sua casa vai ser um sucesso. Eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Já aproveita para compartilhar esse vídeo com aquela amiga, com aquele amigo que já te serviu um bolo solado para o café da tarde. Todo mundo tem um amigo ou uma amiga assim. Aproveita para compartilhar que eu tenho certeza que essa pessoa vai gostar. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma receita e nenhuma dica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!